Olá, meu nome é José Paulo de Barros, transmitindo diretamente do seu canal Paulo Corgô de Maceió, aqui de Maceió, Alagoas, do bairro do Vergel do Lago, onde eu moro há mais de 35 anos. Hoje é terça-feira, 28 de outubro de 2020. Faltam 18 minutos para 1 da madrugada. Escolhi esse horário porque é um horário de silêncio, onde não vem tanto ruído lá da rua. Eu creio que vocês estão lembrados de um vídeo que eu fiz intitulado O Filho que Bateu na Mãe. Para aqueles que ainda não viram o meu vídeo, eu vou refrescar a memória dessas pessoas. Acontece que uma senhora, já quase 90 anos, me contou uma história muito triste, que por causa de falta de entendimento entre filho e mãe, num dado momento ela deu um tapa no rosto desse filho, um homenzarrão, um rapagão de quase 1,90 m de altura, forte como um touro, e ele revidou aquele tapa que recebeu da mãe com socos. Avançou em cima da mãe, revidou de modo agressivo, brutal. Chegando a velhinha, como ela me contou, ficou tonta e quase desmaiou. Não desmaiou, mas ela defecou-se toda, com os empurrões, com os murros que levou do próprio filho. Aí eu pergunto a vocês, o que vocês acham de um filho desse? Bater na mãe, uma pessoa que carregou 9 meses no seu ventre, né? Sentiu as dores do parto por ele, amamentou durante alguns anos, não é verdade? Cuidou dele, trocou suas fraldas, cuidou dele com amor, com carinho, não é verdade? E sem jamais imaginar que um dia iria ser agredida de forma tão covarde e tão brutal como foi agredida por esse filho. Eu vou chamar o nome de Michel. Claro que eu vou trocar os nomes, né? Michel é esse rapaz agressivo, agressor, que atacou a própria mãe porque recebeu um tapa no rosto. Qual é esse pai, qual é essa mãe que não tem o direito de bater no filho, não importa a idade que tenha, que ele tenha ou que ela tenha? O filho deve respeitar os pais como a Bíblia manda. A Bíblia diz: filhos, honrem seus pais, para que os seus dias se prolonguem aqui na terra. Por uma questão torpe, uma questão de incoerência, falta de bom senso entre os dois, porque nessa casa que ela morava, porque ela saiu de lá, foi expulsa. Adianta eu conto porque foi que ela foi expulsa de lá. Então, a dona da casa, a proprietária, estava mandando fazer um reparo em um cano de esgoto no quintal da casa, quando a velhinha chegou e foi dar sua opinião, de acordo com o que ela via e achava que estava correta. Então foi por isso que o filho se agastou e terminou nessa discussão terrível, nessas agressões que acabaram em tapas.
esses que a pobre velhinha recebeu, sem ter condição de revidar mais, não é? Porque ela não podia nunca medir forças com um homenzarrão daquele, como era o Michel. Dona Lourdes sofreu muito e ela me contou tudo, tudo o que sofria naquela casa dele e da companheira dele, que não pode ser chamada de esposa porque não são casados de papel passado. Vivem juntos, amasiados. São amantes um do outro. Então, e por esse motivo, a dona Lourdes me contou, por a gente ter muita intimidade, ela me contou essa história terrível. E com o passar do tempo, ela outro dia chegou na minha casa, chorosa, falando de uma maneira espetacular, tenebrosa, uma maneira incrível de se acreditar. Desta vez, além de ter apanhado do próprio filho, também foi espancada pela companheira dele, aquela mesma mulher que tirou o filho de cima de sua mãe para não matá-la de uma surra de socos. Essa mesma Patrícia acabou, por outro motivo qualquer, de discussão entre as duas, agrediu a pobre mulher que quebrou-lhe um dente. Então esta senhora não mentiu, senhora de quase 90 anos, ia mentir. Então, no auge da raiva, ela disse que ia processar os dois. E a mulher, astutamente, disse: você tem provas do que aconteceu aqui? É muito cara de pau. Agredir a mulher, quebrar o dente da mulher com um soco, entendeu? E ainda dizer que não tem prova, perguntar se ela tinha prova do que aconteceu. Pessoal, na qualidade de um delegado, de um juiz, a palavra daquela senhora de quase 90 anos, Dona Lourdes, era suficiente para todos acreditarem no que ela estava dizendo. Acreditarem que o que ela falava era verdade. Não precisava de provas, porque no momento só tem os três ali. E ninguém ia provar um contra o outro, mulher contra companheiro, companheiro contra companheira, não ia de maneira nenhuma acusar um ao outro. Então ela, astutamente, depois de ter agredido a senhora, né, disse que ela não podia processá-la porque não tinha prova suficiente e a velhinha leiga acreditou neles dois. Acreditou neles dois e não tomou essa atitude. Mas eu acredito que não tenha sido por não acreditar nela. Foi por questões de amor ainda ao próprio filho, como ela me disse, que não tomava essa atitude porque era mãe, né? E não tinha coragem de processar o filho por esse motivo. Não por falta de provas, porque a palavra dela era suficiente. Não precisava provas para isso. Uma mulher daquela idade, né? Acusar o próprio filho de ter feito isso, sem motivo? Não. Ninguém iria acreditar. Juiz, delegado, que não acreditasse, deveriam procurar outro posto, se fosse o caso. Mas ela, chorosa, me contou, eu fiquei muito abalado, muito enojado, eu fiquei indignado com o que ela me contou. E depois de tudo, como a velhinha vivia ali na casa dos dois, que à frente da casa era um casarão que dava de uma rua para outra. E a parte da frente, onde os ônibus passavam, a rua que os ônibus passavam,
eles, o casal agressor, filho e nora, fizeram um ponto. Eles vendiam ali artigos de plástico, de copo, de coisas para aniversário, festinhas, não é? E a casa era dividida por uma porta. No começo, a senhora pediu, e a senhora morava do outro lado da outra parte da casa, que dava para outros fundos que saía para lá. E por vontade da nora, se é que pode ser chamada de nora, que não são casados, né? Ele não permitiu que a mulher deixasse aquela porta durante a noite entreaberta. Ora, na frente estava fechado, tinha grade, tinha cadeada, tinha tudo. A velhinha só queria que a porta ficasse aberta para entrar mais um aragem, uma brisa, porque a casa era toda de laje, era muito abafada ali. Mas, por um motivo ou outro, a nora não permitiu. E daí já começou uma rixa entre as duas. Mas, como ela disse, o filho era um pau mandado, como ela sempre me disse, ele é um pau mandado, meu filho. Ele faz tudo o que ela quer. Eu não sei até onde vai chegar isso. Entendeu? Mas Deus é grande, Deus viu tudo, ela me contando. Deus viu tudo, e a justiça de Deus é a melhor justiça que nós temos na terra. Deus proverá, Deus proverá. A vingança a Deus pertence, disse-me ela, chorosa. Eu fiquei apenas escutando, né? Escutando sua história e acabei narrando para que eu tomasse conhecimento de tudo isso. E de formas que a casa era grande e acabaram expulsando a velhinha da casa. Entende? A velhinha tinha que dar uma porcentagem, uma certa quantia para ajudar no aluguel dessa casa. Ela deu R$ 250 para eles, entendeu? E ficou ali morando. Só que houve esse lance desagradável entre eles, que no final a nora atacou a sogra, entre parênteses, entre aspas, e expulsaram, pegaram as coisas dela, queriam que ela saísse imediatamente, sem dar o dinheiro, né, que ela tinha investido. E como a velhinha não tinha essa condição e eles diziam que não podiam fazer isso, deixaram as coisas dela dentro de um quarto no qual ela dormia, que o quarto era grande, e colocaram alguns pertences da velhinha ali dentro. De formas que a velhinha acabou sendo enxotada pelo filho, que obedecia às ordens da companheira dele, pelo filho Michel, que obedecia às ordens, à vontade da Patrícia, companheira dele. E ela saiu sem direito a nada, à procura de uma casa sem ter dinheiro. Vivia de uma aposentadoria, que já pagava alguns empréstimos, né? E recebia pouco. Onde ela ia conseguir dinheiro para dar fiança de uma casa, tudo caro, pagar transporte para fazer a mudança, sem que o filho ajudasse, quando na verdade ele tinha o direito de fazer isso. Porque nós temos uma lei aí que protege o idoso em relação aos filhos, para que os filhos ajudem os seus pais, os seus pais, com a melhor ajuda possível que eles possam dar, com a melhor assistência que eles possam dar aos pais. E esses fizeram o contrário, enxotou a velha. E como ela tinha muito conhecimento comigo, ela veio pedir abrigo na minha casa. Na minha casa, né? Aí eu fiquei pensando assim, puxa vida,
estou com esta senhora aqui dentro da minha casa, quando na verdade ela tem o direito de ficar lá, exigiu que Deus, já que eles não queriam que ela permanecesse lá na casa, eles tinham o direito, o dever de indenizar a pobre senhora. Mas ela não disse, não, meu filho, eu não vou fazer isso não. Eu vou deixar que Deus tome as providências. Muito bem, Deus toma as providências. É um pouquinho mais lento do que nós humanos queremos fazer as coisas assim imediatamente. Mas só que a justiça de Deus é perfeita. Ela é perfeita. Não tem falhas. De formas que ela continua aqui na minha casa, sempre procurando um quarto para alugar, uma casinha, e até enquanto ela conseguisse encontrar uma casa, os móveis dela permaneceriam lá. Eu digo, dona Lourdes, fica aí. Na minha opinião, a senhora tinha o direito de procurar um advogado, se inteirar, se a senhora tinha o direito de alguma coisa ou não, entendeu? Porque, na verdade, a senhora, além de ter sido lesada em assinar um documento como fiadora da casa, porque uma senhora de 80 anos não tem mais essa condição, ganhando pouco, menos de um salário. Ela não tinha essa condição. Mas o filho ludibriou-a e acabou convencendo a velha, sem imaginar, coitada, que ia ser alvo da ira, dos ataques daqueles dois monstros. Não é verdade? Porque, na minha opinião, um filho bater na sua própria mãe, entendeu? É caso de polícia, é caso de polícia e de outras coisas mais, não é? Como existe por aí uma lenda que diz que o filho que bate na mãe vira lobisomem. Então, de uma pessoa dessa, eu queria distância, e muito bem distante. Entendeu? Porque, de repente, podia ser que, no momento, ele virasse mesmo lobisomem e quisesse me atacar, ou atacar os companheiros. Agora, eu pergunto, se isso chegasse ao conhecimento dos companheiros dele, dos colegas de trabalho, e dela também, das suas colegas, o que será que eles iriam pensar a respeito desse casal? Que atacou a mãe, primeiro ele, e dias atrás ela, né, chegando a quebrar um dente da pobre senhora. Não é verdade? Eu gostaria de saber, ter um contato assim com um advogado, que nos explicasse, mas a velhinha não quis. Ela disse, não, meu filho, eu vou entregar tudo a Deus, que é quem sabe fazer um julgamento perfeito, né? Digo, a senhora tem razão e não tem, né? Porque a gente vê o lado materno e vê o lado filial, que é o lado do monstro, do filho que atacou a mãe. Então, era isso que eu queria falar para vocês. E espero que vocês julguem por si só esse cabrinha que teve a capacidade de atacar sua própria mãe. E depois acatar o que a sua companheira fez com ela, né? Desprezando-a, enxotando-a de casa, sem direito a nada. Entende? Ela continua aqui na minha casa, procurando um lugar para ficar. Eu até ajudei a procurar um quarto para ela. E ela se queixava, será que ele prometeu, vizinho, vamos chamar de vizinho, que ajudaria nos aluguéis. Eu digo, então a senhora tem que insistir nisso. Em seu lugar, dona Lourdes, eu ficaria na casa. Eu só sairia quando estivesse com o dinheiro na mão, quando eles a indenizassem, devolvessem, restituíssem o que a senhora deu para cobrir o aluguel da casa, ajudar no aluguel da casa.
Mas no fundo, ela sentia-se penalizada, não da mulher, mas do filho, que sempre dizia, não, ele é meu filho, eu sou mãe dele, claro, né? E aquilo me deixava furioso lá por dentro. Eu não ressaltava a minha ira, o meu desejo de vingança, mas eu só escutava os lamentos, as lamúrias daquela senhora. Entendeu? E é isso. Eu só queria mostrar para vocês parte dessa história macabra. Isso é uma história macabra, não é de ficção, é verdadeira, não foi inventada de maneira nenhuma. Porque a velhinha não ia inventar uma história triste dessa. Não, ela não tinha motivo. Primeiro, ela era uma mulher muito amiga, muito social, entendeu? E acabar nas mãos de dois criminosos, praticamente criminosos, porque quem ataca uma senhora dessa idade é um crime. Isso é um ato criminoso. Aqui eu vou ficando com o meu relato, mostrando a vocês a crueldade de um filho que não tem consideração nenhuma pela própria mãe. Na verdade, o que vocês podem fazer para me ajudar é fazer comentário. Comente alguma coisa sobre o que vocês pensaram, o que vocês pensam sobre um filho e uma suposta nora desta senhora. Ok? Eu quero ver nos comentários, que eu quero ainda gravar alguns vídeos relativos a isso. Que ela ainda vai para lá, para a casa da mulher, do filho, pegar suas coisas quando alugar uma casa, seja onde for. Pobre senhora, eu tenho pena dela. Lamento profundamente o que aconteceu. Mas, em parte, eu fico do lado dela quando ela diz, Deus proverá. Sim, Deus proverá. Esse é o canal do Paulo Coroa de Maceió. Pedir a vocês, se gostarem, dê um like, façam um compartilhamento, compartilhem, atinja o sininho aí, toque no sininho, acione o sininho para receber novas notificações quando tiver um vídeo diferente. Que Deus os abençoe, hoje, amanhã e sempre.